Olá, meus cumprimentos a todos. Hoje nós vamos tratar do capítulo 6 do livro Vidas Vazias, a psicografia do Divaldo Pereira Franco, pelo espírito Joana de Ângeles. Esse capítulo tem como título Convivência. E convivência quer dizer viver com. Nenhum de nós pode se dar ao luxo de dizer que não precisa do outro. Nós sempre, como seres gregários que somos, quer dizer, sempre precisamos uns dos outros, ainda que muitas vezes a gente acha que pode viver sozinho, isolado, como um ermitão. Mas isso é impossível. A vida em sociedade exige, mesmo que a gente não queira, reconhecermos a importância do outro nas nossas vidas. Então a Joana começa assim, que a convivência na Terra constitui um desafio dos mais significativos, em razão da sua complexidade. Porque, de fato, conviver não é algo fácil, é uma situação complexa. Por quê? Porque nós somos seres diferentes. Às vezes aquilo que a gente me agrada, desagrada ao outro. E aí ela continua dizendo assim: cada criatura humana é um universo de experiências especiais, em face do seu estágio evolutivo e das suas possibilidades. Aí ela amplia o conceito dessa dificuldade de convivência, dizendo que cada um de nós somos um universo de experiências. Quer dizer, e até porque, como espíritas, as nossas experiências não se restringem apenas a essa existência. A gente traz do nosso passado remoto, inclusive de outras vidas, uma gama de experiências que fazem com que nós sejamos o que nós somos. Experiências essas muitas vezes amargas, muitas vezes doces. Mas de qualquer maneira, como estamos encarnados na Terra, sabemos que somos ainda espíritos com muitas conquistas, mas com muitas dificuldades. E essas dificuldades, portanto, são muitas vezes responsáveis pela nossa incapacidade de nos relacionarmos bem com o nosso próximo, de aceitarmos o outro como ele é. Exigirmos do outro um respeito que muitas vezes nós não damos para o outro. A gente quer ser respeitado, mas a gente não respeita o outro. Aí a Joana continua dizendo que tudo isso decorre do nosso estágio evolutivo. Cada um de nós, devido a essas múltiplas situações, experiências, nós estamos em diferentes etapas, estágios da nossa evolução. Então, aqui na Terra, nós vamos encontrar pessoas que são mais infantis, mais imaturas, e outros que já galgaram uma evolução, ainda que não sejam perfeitos. E a doutrina espírita nos diz o quê? Que nós, quando nós reconhecemos que o nosso irmão, nosso próximo, está numa situação inferior à nossa, na nossa avaliação, a nossa atitude deve ser de solidariedade, de ajudá-lo a crescer e não de menosprezá-lo. E isso, muitas vezes, faz com que a nossa convivência se torne ainda mais difícil, mas é um desafio para nós, para a gente aprender a respeitar, aprender a entender, né? Ainda que muitas vezes certas pessoas nunca poderão se tornar nossos amigos íntimos, porque não há sintonia. E aí a Joana diz assim, que algumas coisas que propicia júbilo a alguns, a outros representam provocação e demérito. Então, devido a essas diferenças individuais, algumas atitudes que a gente toma, ou que a gente presencia, ou que a gente recebe, dependendo da nossa condição, aquilo causa júbilo, alegria. Mas aquela mesma situação pode representar para o outro provocação.
E aí aquela história, não, mas eu não quis te provocar, mas o outro vê como uma provocação. Daí a convivência, é preciso que a gente tenha muita sensibilidade para perceber como que o outro, os valores do outro, como que ele entende as coisas que se passam ao nosso derredor. Aí ela vai falar: atraídos ou recusados uns pelos outros, os indivíduos tornam-se simpáticos ou não pelas ondas vibratórias que os atraem ou os repelem, favorecendo a aproximação ou o afastamento responsável pelas razões afetivas. Então, assim, cada um de nós emite ondas vibratórias. Essas ondas vibratórias decorrem da nossa forma de pensar, dos nossos sentimentos. E essas ondas vibratórias, que nem sempre nós temos consciência do que nós emitimos, elas vão atrair ou recusar as pessoas, ou seja, aquelas pessoas que são simpáticas a nós, ou das quais nós somos simpáticos, nós vamos ter uma tendência de nos aproximar dessas pessoas. Mas se essas ondas vibratórias, nós repelimos essas ondas vibratórias, o que acontece? Nós temos a tendência de nos afastar dessas pessoas. Aí ela diz que isso favorece a aproximação ou o afastamento. E ela continua: não poucas vezes a identificação de ideais e de sentimentos aproximam umas pessoas das outras, o que produz afeições significativas que penetram nos escaninhos do ser. Então penetra o quê? No íntimo do nosso ser. Então ela diz que é comum, é muito comum que essa identificação de ideias, quer dizer, o que eu penso, a forma como eu me expresso, né? E os sentimentos que eu nutro e que eu apresento, que eu compartilho com os outros, isso vai fazer com que as pessoas se aproximam ou não. E isso vai produzir afeições entre nós. Aí ela continua e diz assim: por aguardar-se benefícios imediatos das relações, a afetividade inicial esfria por uma espécie de decepção ao constatar-se a diferença entre o que se pensava e a realidade. Eu acho isso aqui tão... Ela foi tão feliz nesse parágrafo, de uma forma tão concisa, porque muitas vezes a gente idealiza uma pessoa e a relação que a gente vai ter com essa pessoa. E é por isso que ela diz assim: por aguardar-se benefícios imediatos das relações, quer dizer, o que eu posso esperar daquela relação com aquela pessoa? E eu vou idealizar porque eu idealizo a pessoa. E aí, quando eu percebo que essa pessoa não corresponde àquilo que eu esperava dela, a minha relação esfria. E esfria porque eu me decepciono com ela. E decepciono como? Ao constatar a diferença entre o que eu pensava dela e o que, na verdade, essa pessoa é. Entre o que eu pensava e a realidade. Aí eu me pergunto, eu tenho que me decepcionar com a pessoa ou comigo que idealizei essa pessoa? É uma reflexão importante para a gente fazer. Continua Joana: cada ser humano é uma faixa de emoções e raciocínios diferentes, razão pela qual se produzem os choques afetuosos, né? Então nós somos diferentes e daí na convivência vão haver choques. E quando nós entendemos isso, nós vamos procurar o quê? Entender que esses choques, esses conflitos ocorrerão e, portanto, precisamos aprender a lidar com essas diferenças da melhor forma possível. Aí ela vai falar sobre o ego e o self. Ela diz assim: o ego sempre dispõe de uma face, porque o ego é o eu, quer dizer, eu aqui é o ego. E aí ela vai falar que enquanto o self tem outra identidade,
quase sempre oculta. Então, o meu ego é o que aparece, é a minha aparência. Não necessariamente a minha aparência física, mas a forma como eu me relaciono externamente com as pessoas. Mas o self é o que está dentro de mim. E aí ela conclui, portanto, o que agrada ao exterior, quer dizer, o que agrada ao ego, nem sempre corresponde aos anseios do íntimo, nem sempre corresponde ao anseio do self. E daí a gente percebe até assim, vamos falar de nós mesmos, né? A gente fazer um mergulho interior para ver o que é o mais importante para mim. É o meu ego ou o self? E com relação ao outro, às vezes a gente fica querendo agradar ao outro do ponto de vista apenas do ego, nos esquecendo que aquela pessoa é um universo interior também. E aí ela continua dizendo assim, não havendo um real sentimento de afeto, porque às vezes a gente tem uma forma de nos relacionar com o outro, onde o afeto é apenas exterior, é de aparência. Aí é que ela diz, não havendo um real sentimento de afeto, quer dizer, o afeto não é verdadeiro. Desfazem-se as amizades e é muito comum surgirem ou apresentarem-se a animosidade, a desconfiança e as reações nefastas, ou seja, reações nocivas. Por quê? Porque, na verdade, aquela amizade não é real. Então, assim que a gente tem uma decepção, é comum surgirem sentimentos de animosidade. Quer dizer, a pessoa começa a rejeitar o outro de uma forma agressiva, né? Por isso que ela usa a palavra animosidade e desconfiança e reações muito negativas com relação ao outro. Joana então continua dizendo assim, invariavelmente, porém, exige-se conduta irrepreensiva daqueles que se fazem amigos, sem que, por sua vez, tenham-na ilibada. Então, muitas vezes, ela está dizendo aqui que nós exigimos do outro uma conduta que nós mesmos não temos. A gente quer que o outro tenha uma perfeição quando nós não temos uma conduta ilibada. O que quer dizer isso? Uma conduta marcada pela pureza, pela sinceridade, né? Aí ela continua dizendo que é na família que se inicia a aprendizagem dos relacionamentos, que produzem convivência social, né, saudável, mediante o espírito de fraternidade real e que deve vigir entre os seus membros. Aqui, ela fala que é na família que começa essa aprendizagem dos relacionamentos. E a gente sabe que tem algumas palavrinhas que a gente chama de palavrinhas mágicas, que muitas vezes a gente percebe que as famílias, não todas naturalmente, mas estão desatentas e que parece bobagem, mas essas palavrinhas mágicas que são obrigada, por favor, sinto muito, me desculpe, são palavras que devemos ensinar às crianças e fazer com que elas repitam, não de vez em quando, mas várias vezes. E a cada vez que elas pedirem alguma coisa, por favor, né, obrigado. Se elas erraram, não importa que é o mesmo, que seja o mesmo erro. Sinto muito, me perdoe, desculpe. Enfim, para que essas palavras mágicas, e são mágicas por quê? Porque elas são capazes de transformar uma relação. E elas passem a fazer parte do cotidiano das pessoas. Quando a criança aprende a usar essas palavras regularmente, isso vai fazer toda a diferença na sua convivência com os outros. Porque é muito desagradável uma pessoa que pega as coisas e toma, e me dá, e dá com os ombros quando faz alguma coisa errada. Ninguém gosta disso. Então, devemos ensinar as crianças e devemos observar em nós se nós também agimos dessa forma. Porque
o que eu ensino para os meus filhos, as minhas crianças, eu devo corrigir em mim, para que eu possa ensiná-las também pelo exemplo, que fala muito mais do que as palavras, embora as palavras sejam importantes. E tudo isso devemos repetir ao longo da vida. Enquanto os nossos filhos estiverem sob a nossa tutela, não importa se eles sejam pequenininhos, se eles já estejam na segunda infância, se eles sejam adolescentes, fez alguma coisa errada, volta aqui. Pediu por favor? Aqui em casa eu tenho os meus netinhos, eu falo para eles quando eles não pedem por favor. Eu digo que está faltando uma palavrinha. Não tá, ou então, não está faltando alguma coisa? Aí eles pedem, por favor. E no outro dia foi muito interessante porque um dos meus netinhos falou assim, mas eu já pedi. Eu falei, mas agora você vai pedir outra vez. Não importa, né? Tem que repetir enquanto eles não interiorizarem esse hábito que é tão salutar. Mas aí a Joana de Ângeles continua dizendo assim, mediante as diversas fases do desenvolvimento orgânico, quer dizer, do corpo físico e emocional, do corpo, das emoções, da mente, né? Adquirem-se hábitos mentais de cooperação, como de reproche, que trabalham para as condutas posteriores no meio social. Bom, aí entra a segunda parte do texto, onde ela vai falar do Evangelho de Jesus. E ela diz assim, que o Evangelho de Jesus é o mais completo tratado para realizar a formação do caráter social do ser humano. Todo ele trabalhado no esforço individual para a iluminação interior, proporciona-lhe, quer dizer, proporciona ao ser humano os instrumentos hábeis para o crescimento intelecto-moral necessários à evolução. Então, ela aqui está dizendo que o Evangelho de Jesus é um tratado do bom relacionamento humano. Aí ela vai falar que as suas parábolas, quer dizer, as parábolas de Jesus, e parábolas são aquelas histórias que Jesus contava usando das situações do cotidiano para apresentar uma lição para os seus discípulos. Ela vai dizer, então, nascidas do cotidiano de todos, então as pessoas se identificavam com aquelas histórias porque faziam parte do dia a dia delas. São histórias vivas, que ensinam e propiciam os tesouros da generosidade e da contribuição de exemplos ímpares em favor da harmonia e do crescimento moral. São preciosas as conquistas proporcionadas pela ciência e tecnologia. Então, aqui ela já vai fazer um contraponto. A ciência é importante? É. A tecnologia é importante? É. Porém, sem a vivência do amor fraterno, o vazio existencial assinala a existência e leva à solidão, à soberba de considerar-se melhor, mais astuto, quando não mais lúcido, capaz de tudo fazer e imitar. Então, nós vemos diariamente pessoas muito inteligentes, que dominam a informática e várias ciências, mas não são capazes de ter um bom relacionamento com o seu próximo. E às vezes até em função disso se isolam, ou se tornam tão desagradáveis que que a sua existência é assinalada pela solidão, pela soberba, quer dizer, pelo orgulho, por considerar-se melhor e mais inteligente, mais astuto. Quando não, mais lúcido, quer dizer, se acha muito mais inteligente. E que é capaz de tudo fazer e imitar. Quer dizer, pessoas que se acham que, né, novamente aqui, capazes de viver sozinhos no mundo, sem precisar uns dos outros. Continua Joana. Considerando-se as conquistas intelectuais da tua marcha, né, todos nós estamos a caminho
de algo melhor, né? Quando a gente acredita, quando a gente entende que nós não estamos aqui na Terra e que a nossa vida começa no nascimento e termina com a morte. Não abandones ou consideres as excelentes lições da Boa Nova. O que é a Boa Nova? É o Evangelho de Jesus, que permanecem insuperáveis. Conviver é uma ciência e arte do comportamento que se aprende a todo momento. Quer dizer, quando nós convivemos, a convivência a todo momento, ela oferece para nós oportunidade de engrandecimento pessoal. E ela diz que é uma ciência e arte ao mesmo tempo. O tratamento que é dirigido a uma pessoa nem sempre funciona com êxito quando aplicado a outra. A gente já mencionou isso lá atrás, né? Portanto, a gente deve sempre calibrar como que a gente lida com as pessoas. Para uns, o que eu falo é encarado como uma coisa boa. Para outros, ela encara como uma ofensa. Então, a gente precisa calibrar o nosso comportamento. Por isso, conviver é difícil, é complexo, porque os seres humanos são diferentes. E a gente precisa desenvolver essa percepção fina, essa sensibilidade para entender essas diferenças individuais. E é difícil. E eu vou confessar que eu estou e vou continuar nessa existência, nesse processo de aprender isso, porque não é fácil. Aí, ela lá no finalzinho dessa parte, ela diz que a convivência feliz é um alimento para a alma. Então, convivência feliz, quer dizer, quando a gente convive bem com o nosso próximo, é um alimento para a alma. Por quê? Porque aí nós nos tornamos mais alegres, mais tranquilos, mais serenos. E ela diz assim, que nutre de alegria e experimenta o calor do próximo. Porque quando a gente convive bem, o próximo nos acolhe, nos dá um calor, né? Não é um relacionamento frio que nós temos com o outro, mesmo em dificuldade. Quer dizer, aqui ela já está falando que, olha, conviver bem, né? Nos tornarmos, ter uma convivência feliz, não quer dizer que nós vamos ter, que toda convivência vai ser sem dificuldade. Nós sempre vamos enfrentar dificuldades. E por quê? Porque estamos a caminho do crescimento, né? Como mencionei lá atrás, somos espíritos ainda cheios de defeitos especiais, né? Como a gente brinca, né? E por isso, vamos enfrentar muitas dificuldades, até que nos tornemos espíritos puros, que dentro da escala evolutiva do espírito, nós só seremos plenamente felizes quando nos despojarmos de todas as nossas dificuldades morais e ascendermos também em termos intelectuais. Aí ela termina o texto dizendo assim: Jesus, em todos os tempos, desde quando esteve na Terra, modulou a canção do amor universal. Então, é o amor, né, que é o amor que a gente fala, o amor ágape, é o amor sublime. E tocou profundamente os seus discípulos sinceros. Olha como ela é perspicaz no uso das palavras. Quer dizer, ele não tocou aqueles discípulos que não eram sinceros. Porque nas nossas relações tem pessoas que não são verdadeiras. Mas os discípulos sinceros, aqueles que de fato se afinizaram com Jesus, esse ele tocou. Tocou esses discípulos, tocou as suas vidas, fazendo as vidas deles felizes, mesmo com todas as dificuldades que eles enfrentaram. Aí ela vai finalizar o texto com o parágrafo seguinte: não te aliges, ou seja, não evite, não jogue fora as incomparáveis formulações do Evangelho e busca participar do banquete fecundo da convivência, em trabalho de renovação das paisagens humanas da atualidade,
com o pensamento fixado nos gloriosos dias do amanhã que te esperam. Então aqui ela vai falar que nós, enquanto nós estamos aqui na Terra, nós não devemos evitar a convivência no mundo, mas nós não precisamos ser do mundo, né? E ela diz que a gente então deve fazer um trabalho para buscar a renovação do nosso mundo íntimo, né? Ela fala a renovação das paisagens humanas da atualidade. Quer dizer, nós vivemos num mundo muito complicado, onde os valores estão de ponta cabeça, mas nós devemos, na medida do possível, buscar a renovação dessa paisagem humana que nós vivemos. E aí como? Ela vai dizer, com o pensamento fixado nos gloriosos dias do amanhã que nos esperam. Então, quando a gente tem a certeza de que todo dia é uma oportunidade para nós nos melhorarmos e que o amanhã, né, ainda que dure muito tempo para chegar, mas a promessa de Jesus é que o amanhã será melhor do que o hoje ou o ontem, né? E nós, por exemplo, que sabemos que o mundo, que o planeta Terra está passando por esse momento de transição planetária, isso nos fortalece, porque nós vamos, mais fácil para a gente nos fixarmos, como diz a Joana, nos gloriosos dias do amanhã que nos esperam. E nos esperam desde que nós realmente nos tornemos espíritos melhores, não perfeitos, mas melhores. Gostaram? Se gostaram, dê um joinha e compartilhem. E se desejarem, se inscrevam no canal. Até o próximo capítulo do livro da Joana, se Deus quiser.